Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião de perguntas e respostas, que é realizada toda a última sexta e segunda de cada mês. E quem quiser fazer as perguntas por escrito, está aí o papel e caneta. Levantem a mão que vocês receberão papel. Quem quiser fazer oralmente também, fiquem à vontade. Dentro do tema doutrina espírita, as perguntas deverão estar relacionadas à doutrina dos espíritos. Como sempre dizemos aqui, não há professor em espiritismo, ninguém tem a última palavra. É uma ciência e, como ciência, evolui. E as perguntas, porventura, não soubermos, vamos procurar com certeza estudar para buscar a resposta e trazer, consequentemente, na próxima reunião de perguntas e respostas. Todo espírito obsessor só deseja o mal a quem ele persegue, só vingança. O espírito que nós denominamos obsessor, Kardec coloca no livro dos Médiuns, ele é um espírito de natureza ainda inferior. E a obsessão, ela se caracteriza exatamente pela persistência de um espírito inferior em querer prejudicar alguém. E a obsessão está lá no livro dos Médiuns. Kardec classifica em 3 tipos: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Alguns autores acrescentam a autoobsessão. Então, o fato do espírito estar obsidiando, ou seja, aquela ideia persistente em querer prejudicar, denota a natureza inferior do espírito. Não quer dizer que o espírito vai eternamente obsidiar. Não, porque a lei é de progresso. Esclarecido o espírito, evoluindo o espírito moralmente, intelectualmente, com certeza o espírito vai deixar de obsidiar. Numa reunião como essa, muitas vezes, o espírito que nos acompanha, quando ele compreende o que está sendo dito, ele é tocado. E muitas vezes deixa de obsidiar numa reunião como essa. O espírito podíamos classificar como uma fruta que vai amadurecendo com o tempo. Tem uns que, se tocar uma fruta madura, se você tocar, ela cai. Se der um vento mais forte, cai. Se balançar a árvore, ela cai. Porque já está no tempo. Outros vão levando mais tempo para irem amadurecendo e compreendendo até chegar a, com esclarecimento, deixar de obsidiar e de perseguir. Quantos obsessores uma pessoa pode ter? Tem uma quantidade definida? Não, aí cada um vai depender da condição de cada um, né? Tem uns que tem uma penca do lado, outros têm menos, de acordo com a condição moral de cada um. Quanto mais moralizado, né, quanto mais a criatura procura seguir o caminho do bem, ser bom na acepção da palavra, menos imperfeições carregar, estará menos vulnerável às obsessões. Quanto maior
os erros, a conduta, maior será a quantidade de espíritos que, sintonizando com os seus pensamentos, vão lhe acompanhar. Porque nós vivemos rodeados de espíritos. Agora, a nossa condição moral e espiritual é que fará grande diferença. As companhias espirituais que eu vou atrair para junto de mim vai estar de acordo com os meus pensamentos. Se eu pegar, materializando a ideia, meu campo mental como um terreno, se eu cuido desse terreno, se eu adubo, se eu planto rosas, se eu rego, automaticamente eu vou ter borboletas. Mas se eu não cuido desse terreno, se eu jogo lixo, entulho no terreno, automaticamente eu vou atrair urubus. Então nosso campo mental, ele vai fazer essa seleção das companhias espirituais que eu irei eleger para conviver comigo. No livro dos médiuns, Kardec pergunta qual o médium que poderia considerar perfeito. E os espíritos respondem: dizei bom e já é muito. Perfeitos seriam aqueles que jamais um espírito inferior ousaria se aproximar. Mas nós não estamos nessa condição. E, além do mais, nós temos o nosso passado, e por conta desse passado, nós temos os espíritos que, pela nossa conduta, nós o traímos, desviamos, matamos, roubamos. E esses espíritos, por não perdoarem, por não compreenderem ainda a lei do perdão e do amor, naturalmente eles passam a nos cobrar. A lei diz que onde há o devedor, há o credor. Então nós temos naturalmente esses espíritos que são vinculados a nós de um passado que nos cobra. Agora, se nós modificamos a nossa conduta, os nossos pensamentos, naturalmente nós mudamos de faixa. Mudamos de faixa, esses espíritos ou mudam conosco, ou então nós não iremos mais manter sintonia. Jesus seria um exemplo de médium perfeito. Leandro está dizendo aqui, Jesus seria um exemplo, perguntando, seria um exemplo de um médium perfeito? Com certeza, eu acho que foi o maior médium que já teve sobre a terra. Era a tal ponto que ele dizia: eu e o Pai somos um, né? Essa ligação que ele tinha com Deus, com o Criador, era algo extraordinário. Ali, quem já leu o Evangelho segundo o Espiritismo, a própria Bíblia mesmo, vai ver a atuação do Cristo, mas observe também que ele não deixou de ser tentado, mas tinha autoridade moral para isso. Quando ele mandava que o espírito se afastasse, o espírito se afastava. Ele tinha autoridade moral, mas foi com certeza um espírito que veio à Terra para ser o modelo para todos nós, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos no livro dos médiuns qual o modelo perfeito, ele responde: Jesus. É o maior modelo que nós temos notícia para seguirmos os seus ensinamentos. Entes queridos desencarnados pode afastar o obsessor. Exemplo, mãe falecida afasta o obsessor do filho. Poder pode, com certeza, se tiver condições, autoridade para isso,
Pode conversar com o espírito, tentar remover do espírito essa condição. Pode, como pode também fazer com que o espírito seja levado à casa espírita, para que ali ele seja atendido. Porque determinados espíritos exigem uma condição especial para isso. Já vimos casos de uma mãe dizer que solicitou aos dirigentes da casa para trazer o espírito que acompanhava o filho. E os espíritos, os dirigentes trouxeram o espírito que estava obsidiando o filho para ser atendido. Já vimos casos dessa natureza. É possível. E quanto maior a moralidade da mãe ou do pai, pode ocorrer do espírito ceder, né, a sua condição moral. É possível vir vários obsessores que estão na pessoa em tratamento, eles vêm na hora da desobsessão, vi vários, muitas vezes na desobsessão, os espíritos que são responsáveis pela casa, eles sabem qual espírito deverá ser atendido. Há uma seleção, não dá para atender tudo, porque tem pessoas que têm espíritos que obsidiam e que não é um, são vários. Mas os dirigentes espirituais, o próprio guia espiritual da pessoa sabe e trazem aquele que está mais propício a ser atendido e esclarecido. Claro, não pensem vocês que aqui entra qualquer espírito, chega de todo jeito, não. Há uma triagem, tem espírito que não entra, não é permitido, fica lá fora. Os dirigentes espirituais é que permitem antecipadamente o atendimento de determinados espíritos. Não é chegar qualquer espírito aqui e entrar, não. Só entra aqueles que vão ser tratados, é permitido. E o guia espiritual daquele que está sendo tratado, ele sabe as companhias espirituais e o compromisso que o seu protegido tem. E muitas vezes, por incrível que pareça, ele sabe que a presença do espírito junto ao seu protegido é necessária, porque se afastar, a criatura se desgoverna. Então, ele permite exatamente para que a pessoa vá à casa espírita, comece a estudar para poder modificar-se. Porque o maior tratamento de desobsessão, não pense vocês que é chegar aqui dentro e afastar através do esclarecimento o espírito. É o encarnado modificar-se. Se ele modifica a sua conduta, a sua postura, ele está fazendo uma autodesobsessão. Não é só simplesmente chegar aqui, assistir a reunião, ir lá para dentro, conversar com o espírito, afastou o espírito, a pessoa não modificou. Não há milagre. A lei de atração. Modifique a sua conduta, modifique a sua postura, que você vai observar que sua vida vai mudar. As influências mudarão, porque você mudou. E não adianta mudar o exterior se você não mudar o interior. Não adianta. Então, maior tratamento de desobsessão chama-se reforma íntima. Como fica a pessoa que tem vários espíritos obsessores perturbando diariamente? O que fazer? A pergunta já está dizendo, né? A pessoa fica perturbada, não tem como. Se você tem vários espíritos que lhe obsidiam,
natural que você se perturbe. O que você deve buscar fazer está no Evangelho: orar e vigiai. Ore pedindo assistência espiritual, pedindo a Deus, ao Cristo de Deus, aos benfeitores espirituais, ao seu guia espiritual que você tem, porque muitas vezes nós não nos lembramos que temos um guia espiritual. Nós estamos tão ligados ao obsessor que esquecemos do guia. Só pensamos no obsessor. E nós temos um guia espiritual. Ore a Ele, que naturalmente Ele vai poder lhe influenciar. Peça que esses espíritos, eles possam lhe perdoar, possam serem atendidos. Leia, para que você, através da leitura, da boa leitura, você possa modificar os seus pensamentos, elevar os seus pensamentos. Quando você pega um evangelho, que você começa a ler, você muda a sintonia espiritual. Quando você ora ao seu guia espiritual, você permite que ele tenha a condição de chegar próximo a você e lhe influenciar. Mas nós estamos tão ligados ao obsessor que não nos lembramos dos nossos amigos espirituais, que só pedem, como já vi um espírito que é o responsável por um amigo nosso espiritualmente, ele dizer: se lembre de mim, me evoque. Quantas vezes eu vejo você perturbado, chego perto, mas você não permite a sintonia, dado a sua perturbação. Quer dizer, o espírito foi pedir ao seu protegido que orasse, lembrasse dele, que ele chegava perto, mas não tinha ressonância nele, porque ele não dava a condição para isso. Existe o obsessor bonzinho que só quer ajudar. Bonzinho no sentido de ser bom, não, né? Tem um obsessor bonzinho. Agora, se formos analisar nessa metáfora, nós muitas vezes temos que agradecer ao obsessor, porque se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. A grande maioria aqui, eu diria 99%, para não dizer 100%, 99% não estaria na casa espírita. Eu digo por mim, não estaríamos. O obsessor, através da persistência dele, através da dor, da perturbação, fez com que nós viéssemos chegar à casa espírita. Eu agradeço aos meus até hoje, que eu ainda tenho, e vários, porque nos mantém na linha. Nos mantém na linha, por incrível que pareça. Até você ter o domínio sobre si mesmo, agradeça aos obsessores. Agora, quando você tiver o autodomínio que você modificar, aí não há mais necessidade. Enquanto não é o obsessor que está no seu pé, aí você, casa espírita, reunião pública, leitura, desobsessão, é ele que está lhe impulsionando. Devemos agradecer. Não ter muitas vezes o ódio, a raiva, porque estamos sendo obsidiados, perseguidos. Se estamos sendo, não é por um acaso, ninguém é inocente. Sabe Deus o que nós fizemos a eles para estarmos hoje passando por essas perseguições. O espírito, ou o obsessor, fica 24 horas ao lado da pessoa que ele persegue. Tem uns que sim, viu? Fica 24 horas. Depende da condição que você ofereça. Mas tem um obsessor que nem cochila. E espera você cochilar, porque quando você cochila aí é que ele vai no cara a cara. E muitas vezes você quer voltar logo para o corpo. E quando volta
sobressaltado. Tomou um susto, um choque. Porque muitas vezes, quando nós nos desprendemos, nós entramos em contato diretamente com eles. E às vezes o aspecto desses espíritos não é muito agradável. Aí naturalmente nós queremos o quê? Nos esconder. Onde é que nos escondemos? No corpo. Aí voltamos rapidamente para o corpo e acordamos de sobressalto. Isso acontece. Daí muitas vezes a necessidade de, antes de dormirmos, orarmos, pedirmos a Deus, ao Cristo de Deus, aos bons espíritos, que nós possamos, ao nos desprendermos do corpo físico, sermos bem recebidos. Porque muitas vezes nós vamos para determinados locais no mundo espiritual não muito agradável e acordamos pesado. Eu fui dormir, já aconteceu, acredito, com alguém aqui. Eu fui dormir e acordei desenergizado, cansado, abatido. Parece que eu estou carregando 100 quilos. Sabe o que é isso, gente? Muitas vezes são os ambientes que nós frequentamos quando dormimos. São verdadeiros bafões espirituais. Locais em que a orgia, o sexo desregrado, a bebedeira, você não tem nem ideia. E muitas vezes nós vamos dar um passeio e entramos nesses lugares. E trazemos muitas vezes companhias não muito agradáveis. E aí sofremos as consequências. Isso pode ocorrer. Nosso anjo de guarda afasta o obsessor para sempre. Ela vai embora, é? Ela quem? O obsessor? Se é isso que eu entendi. O anjo, ele pode afastar? Claro que pode. Quando há necessidade, de acordo com a necessidade, há um impeditivo para isso. Mas como anteriormente aqui respondemos, muitas vezes o seu guia espiritual sabe da sua necessidade e permite que o espírito continue a seu lado. Porque se afastar, você se afasta. E pode cair numa situação muito pior. Porque às vezes é necessário a rédea até ser adestrado. Como o cavalo selvagem, que nunca foi montado. Para montar logo dá trabalho. Então muitos, se ficarem livres, se perderão pela liberdade. Porque ainda não sabe fazer uso da liberdade. O espírito responsável, sabendo da sua condição, sabendo do seu passado, sabendo das suas tendências, eles vão ali coordenando. Agora, quando já há uma mudança e ele sabe da intenção, muitas vezes, do espírito, que pode lhe atingir de determinada forma, havendo o seu merecimento, há a intervenção. Mas é preciso, para isso, você ter o merecimento. Pensar na pessoa falecida atrai o espírito dela para junto de quem pensou. Isso faz mal, perturba eles. Depende da forma como você pensa. O pensamento é a linguagem dos espíritos. Está no livro dos espíritos. Qual é a linguagem dos espíritos? Pensamento. Não há fronteira para o pensamento. Então, eu pensar
num espírito, de acordo com o meu pensamento, com a minha condição, eu vou atingir o espírito aonde quer que ele se encontre. Se o meu pensamento é um pensamento salutar, que eu estou desejando ao espírito paz, saúde, equilíbrio, resignação, isso é um bálsamo. O espírito recebe o pensamento. Quem lê o Nosso Lar vai ver que André Luiz, ele diz que o pensamento de uma pessoa que ele ajudou foi o único que pensou nele quando ele desencarnou. Vinha um pensamento de uma pessoa que ele nem imaginava, mas ele receber aquele pensamento era um bálsamo para ele. Agora, se você pensa angustiado, revoltado, com o desespero, automaticamente você vai perturbar o espírito. Não tem como. Você perturba. Então, aqueles que desencarnaram, que foram parentes nossos, amigos, familiares, sempre que nós pensarmos, vamos pensar com alegria, desejando o melhor, não aquele pensamento de angústia, de revolta, de desespero, porque isso atinge o espírito. Então vamos reconfortar, que onde quer que esteja, que Deus o abençoe, que Jesus o ilumine, que os benfeitores espirituais o protejam, que possa se recompor rapidamente. Esse deve ser os nossos pensamentos, porque cedo ou tarde nós iremos nos reencontrar, mas não aquela auto-obsessão que o espírito quer se libertar e não pode. Eu já vi espírito dizer na desobsessão, pelo amor de Deus, dizendo à pessoa: pare de pensar em mim, que eu preciso sair, eu preciso me libertar, e você não deixa. A pessoa chega, arregalou os olhos. O espírito querendo se libertar e a pessoa prendendo. Por isso que nós vamos ver na hora do desencarne, muitas vezes, a melhora da morte. É aquele parente que está para desencarnar e a família está ali 24 horas do lado dele, chorando: oh, não, você não pode ir. O parente às vezes não fala mais, não responde mais, e os parentes ali: você não pode ir, você não pode nos deixar. E o espírito muitas vezes quer se desprender e não pode. Aí o que é que acontece? Os benfeitores espirituais dão uma melhora aparente. Aí o que está para desencarnar dá aquela, aí todo mundo, nossas preces foram atendidas, graças a Deus, fulano melhorou. Agora hoje eu vou para casa para dormir. E quando sai, a maioria, que só fica o espírito, vão e levam. Acontece isso porque o pensamento é uma teia, e o espírito muitas vezes quer se libertar e não consegue. Então, de vez de fazermos isso do egoísmo da nossa parte, não, pedir a Deus, já sabe que não temos condições, se for do merecimento, que ele possa desencarnar, que ele possa se desprender, mas não querer reter. Fale um pouco sobre o experimento de mediunidade de efeitos físicos de Scully. Quem puder dizer quem é Scully, que eu nunca ouvi falar na minha vida. Quem fez a pergunta pode?
Escole. São um experimento feito na Inglaterra, numa cidade chamada Escole, que eles trouxeram vários cientistas para testar os efeitos físicos que aconteciam. Qual foi a época? Isso é agora. A recente agora? Tem um estudo muito interessante sobre isso, que eram cientistas sérios, totalmente sérios. E havia materialização, luzes que atravessavam a mesa. Mas havia materialização do espírito. De uma mão. De uma... É porque, assim, eu vou até dar uma olhada, porque em termos de efeitos físicos, materialização, os mais conhecidos, né, na literatura, o primeiro é William Crookes, que estudou durante quase 2 anos o espírito de Kate King, de estudo, né? Aqui no Brasil nós tivemos Peixotinho, né, que foi um médico, e tivemos outro extraordinário que foi Mirabelli, né, que tem até um livro, Materializações Luminosas, foi com Ranieri, e tem que o livro é Mirabelli mesmo, é o título do livro, que foi um médium de São Paulo, que foi pesquisado, ele criou, né, até um instituto de pesquisas paranormais para estudarem ele, e vinha cientista do mundo todo. Mas eu vou dar uma olhada sobre o Escole, mande, se puder, eu agradeço, porque hoje em dia é muito raro ocorrer esses fenômenos. E o mais importante, pelo que você está me dizendo, é que foi feito por homens de ciência. Não, eles fundaram dentro de uma sociedade de ciência na Inglaterra para presenciar os experimentos. Eles levavam filmes de máquinas antigas, virgens, lagartos, e as entidades escreviam em línguas totalmente diferentes. Eu não sei se você já deve ter ouvido falar também de César Lombroso, né? Que ele era um italiano. Ele combatia espiritismo na época de Kardec. Ele foi quer dizer, depois da época de Kardec, né? Logo depois. E combatia espiritismo. Vamos dizer que um padre Quevedo, com todo respeito a ele. Mas numa reunião de efeito físico, a mãe dele se materializou. Aí a partir daí ele passou a ser o maior defensor do espiritismo. São fatos que acontecem. Dentro do atual cenário de beligerância entre as nações, fale sobre as previsões de Chico sobre a data limite. Isso aí é um tema que muita gente levou isso ao pé da letra, né? Como se dissesse assim, em 2019 ou nós mudamos ou o mundo vai acabar, né? Não é bem por aí, até porque no próprio livro eu acho que livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, o Evangelho, todo anúncio com data fixada, os Espíritos dizem, é indício de mistificação. E a forma como Chico, principalmente Chico, que um espírito da condição médio, né, que foi um homem que foi da natureza dele, jamais ele iria dizer uma bobagem. O que o próprio Divaldo Franco fala sobre isso, né, sobre essa data limite, comentário dele, o que ele quis, ele até diz, o que o Chico quis dizer é que essa mudança, ela irá ocorrer como está ocorrendo, mas é uma mudança lenta, não é uma mudança abrupta, que nós vamos, como muito diz, vamos entrar no mundo de regeneração, há uma data para isso. A Terra passa por um processo de mudança, mas é um processo que vai levar anos e anos e anos. Não é abruptamente, ninguém muda abruptamente. Agora, os seres humanos, nós
nós somos responsáveis pelo que fazemos da terra. Porque a terra é um mundo de provas e expiações, porque nós somos espíritos ainda inferiorizados. Porque a terra é uma beleza. As belezas naturais que existem nesse planeta, meu Deus do céu, nós é que em pleno século 21 estamos aí a ponto de fomentar uma nova guerra entre nações. O dinheiro que é gasto para construir um míssil, uma bomba, poderia matar a fome de milhões. Mas pelo seu egoísmo, pelo seu orgulho, pela sua vaidade, pelo poder, você prefere matar o seu semelhante em detrimento de você ser o vitorioso. Então é um mundo que nós ainda vivemos, porque os homens ainda estão nessas condições. O que ocorre agora no que estamos vivendo no Brasil com relação à corrupção, isso aí pode ter certeza que é um chamamento para todos nós. Quer combater a corrupção, combata primeiro em você. Se nós combatermos a corrupção, nós iremos eliminar a corrupção. Onde é que começa a paz? Em mim. Onde é que começa o combate à corrupção? Em mim. Por que há corrupção? Porque há corruptos e corruptores. Se eu não me permito isso, automaticamente nós vamos combatendo a corrupção. Eu não me permito ser corrompido. Eu não vou corromper ninguém. Aí a partir daí, cada vez mais, o mal ele vai se tornar aí uma exceção. Nos mundos mais evoluídos, o mal sai envergonhado, como diz os espíritos. É uma exceção na regra. Hoje em dia, você ser bom, ser honesto é uma exceção. Infelizmente. Há um mês atrás, mais ou menos, saiu uma reportagem na Rússia, uma exposição no museu. Colocaram uma mulher e ela se manteve uma responsabilidade porque ela doava o seu corpo para que as pessoas fizessem o que quisessem. E com menos de 30 minutos de exposição, as primeiras pessoas ficaram apanhadas, né? Chegaram, aí tinham vários objetos, placa, flor, espinho, aí passaram a flor, aí passava uma pena. Com menos de 30 minutos, começaram a furar essa mulher, começaram a queimar essa mulher, estupraram essa mulher. E aí a conclusão foi que a humanidade ainda, apesar de tanta evolução, ela é primitiva. Porque ela só precisa da oportunidade para praticar o nosso. Em verdade, nós estamos muito mais para o animal ainda do que para o espiritual. Nós estamos saindo da caverna agora. Tem muitos homens e mulheres que você vê o instinto é animal. É o instinto que ainda predomina. O que é que falta às vezes? Uma oportunidade de você botar para fora. Então nós vivemos nessa sociedade, estamos aí a criticar os políticos, né? Essa roubalheira, as grandes empresas, mas esquecemos das pequenas corrupções que praticamos, roubando energia, roubando água, pagando uma propina aí a um guarda que lhe multa, ou o guarda pede ou você dá, ocultando o imposto de renda, uma declaração. Isso é corrupção, caixa 2, caixa... Então, e essa é a nossa condição. Aí muitas vezes estamos levantando o dedo lá para o político, lá para Odebrecht e outras construtoras por aí, e esquecemos da nossa corrupção, que nós fazemos. E não fazemos mais porque não temos a oportunidade. Porque se tivéssemos, talvez fizéssemos mais do que eles estão fazendo.
Então, está no Evangelho, é necessário que haja o escândalo. Mas ai daquele por que venha o escândalo. Né? Isso sirva de lição para todos nós. Vamos parar para pensar nisso. O que é que eu posso fazer para combater? Eu vou deixar de ser corrupto. Vou me vigiar. Vou procurar ser honesto. Porque se eu sou honesto, se eu não ajo, não aceito a corrupção, naturalmente, eu vou, se eu me modifico aqueles que estão na minha casa, automaticamente, se minha casa modifica meu vizinho, isso é uma onda. Mas para isso é preciso cada um vencer a si próprio. Hoje o que mais estamos vendo é violência. Pessoas cometendo crimes bárbaros. Pessoas perdendo a vida por nada. A seu ver, estamos realmente evoluindo? Claro que sim. Nós não podemos comparar a nossa condição hoje de 100 anos atrás. A evolução, ela se dá não só moralmente, mas também intelectualmente. Segundo os espíritos, geralmente um espírito numa reencarnação, ou ele evolui mais moralmente, ou ele evolui mais espiritualmente, até chegar a um vértice que os dois vão se equilibrar. Nem sempre a condição de inteligência da pessoa quer dizer que ele seja moralmente evoluído. Quantas criaturas altamente inteligentes cometem crimes que nós ficamos estupefatos. São mentes brilhantes, mas para o mal. E já outras criaturas que não têm o estudo, são corações que nos emocionam pela sua simplicidade, pela sua humildade. Então, hoje, apesar da violência, apesar dos crimes, apesar da corrupção, apesar de tudo isso, o ser humano evolui muito. Podemos comparar a ciência de hoje com a ciência de 100 anos atrás? De forma nenhuma. Podemos comparar o avanço da tecnologia de hoje com o avanço da tecnologia 100 anos atrás? De forma nenhuma. Agora, esses espíritos que não estão acompanhando o progresso do planeta, segundo informação, eles aqui não voltarão, não reencarnarão. Irão para outros planetas, de acordo com a sua condição. Mas não volta para cá. Porque há uma triagem natural para isso. E nós vamos reencarnar de acordo com a nossa condição espiritual. É uma lei natural. De acordo com a minha condição, eu vou para mundos que a minha condição permita. Se eu não tiver condições de voltar para cá, para a Terra, porque a Terra vem passando, vai levar aí anos e anos e anos e anos, só Deus sabe. Mas se eu não tiver condições de reencarnar aqui, eu não venho para cá, eu vou para mundo que a minha condição permita. Mas o progresso existe, até porque vou falar, botando aqui, cortou. Eu fui ler a pergunta aqui e o pensamento cortou. Até porque a condição mas não era isso que eu ia dizer, não. Deixa para lá. Se chegar depois, eu digo. Que devemos fazer quando adentramos na casa espírita? Adentrar. Você entrar primeiro, né? Seja bem-vindo, se comporte dentro de uma casa espírita, procure manter os bons pensamentos, o silêncio ajuda muito, né? Porque é um ambiente que é preparado para isso, mas procurar vir
para a casa espírita com os trajes que a casa espírita merece o respeito, porque é um ambiente de respeito. Como você vai numa igreja, como você vai no templo budista, como você vai num templo evangélico, né? E ter o respeito perante o ambiente, né? As conversas, procurar no momento que for para uma desobsessão, for tomar um passe, fazer o silêncio, não só material, mas também o silêncio mental, né? A nossa condição, ela vai nos favorecer para o tratamento que estamos aqui nos propondo. Qual a verdadeira postura de um médium espírita? Quem realmente estuda a doutrina, frequentam a casa espírita, é um médium espírita na acepção da palavra, porque médium, segundo Kardec, todos nós os somos, um em maior grau, outros em menores graus. Todo aquele que sente a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Mas o médium espírita é aquele que segue a doutrina dos espíritos, codificada por Allan Kardec. Deve ter a sua conduta não só na casa espírita, mas também fora da casa espírita. Tem que haver uma coerência. Deve procurar ser o mais simples, o mais discreto, o mais conciliador. Porque o médium, ele não é melhor do que ninguém. Porque fulano é médium, ele é melhor, não. Nós diríamos o seguinte: o médium, ele é mais comprometido. Segundo Emmanuel, vou fazer as minhas palavras de Emmanuel, que não são palavras minhas. O médium, na sua generalidade, foram as criaturas que mais faliram no passado. Isso é a definição de Emmanuel. Que caíram pela inteligência, pelo abuso do poder. Renasce médium porque solicitaram a oportunidade do trabalho para poder, através do trabalho no bem, resgatar as muitas faltas cometidas. Então o médium, ele deve procurar ser um conciliador, uma criatura que evite criar discórdia na casa espírita, evite levar o disse-me-disse, evite achar que é melhor do que o outro médium. Esse que acha que é melhor que o outro médium já está mostrando a sua condição, já está sobre, entre aspas, alguma influência, seja ela espiritual ou seja ela do seu próprio ego. Porque tem médiuns que no passado foram de condição hierárquica superior, seja no seio da igreja, seja no próprio poder, e vem na casa espírita e ainda traz o homem velho que foi para dentro da casa espírita. Quer ser aquele que manda, quer ser aquele que dá a ordem, quer ser aquele que seja o principal. Já aconteceu um fato, já narrei aqui há muito tempo atrás. Nós fomos numa casa espírita no interior, acompanhando nossa esposa, que ia falar lá sobre um programa que tinha na época na federação, e nós fomos a uma casa lá, e quando foram apresentar o médium, né, a pessoa que nos recebeu lá era um trabalhador dessa casa. E quando nós chegamos lá na parte dos fundos, entramos lá e tinha lá um médium, e quando ele nos apresentou ao médium, nós estendemos a mão e o médium, do jeito que estava com a mão para trás, ficou. Aí eu fiquei com a mão, aí aproveitei e passei no cabelo, porque eu não ia ficar também por baixo, né? Aí ele disse: meu irmão, é porque ele é o médium principal e não pode pegar em ninguém, não.
Eu disse, tudo bem, um prazer, meu irmão, tudinho. Isso aconteceu, né? Quer dizer, o médium principal não poder estender a mão porque não podia ter contato. Acho que ele não leu a parte da Bíblia. Mas é isso que muitas vezes é o passado da criatura que não é fácil. Então, assim, o médium ele tem que ser muito coerente, né? O médium espírita ele tem que reconhecer suas limitações, ele tem que reconhecer que ele não é insubstituível, que a doutrina não depende dele, ele é que precisa da doutrina, a doutrina passa muito bem sem ele, porque a doutrina está acima dele. Ele tem que procurar ser o mais simples possível, no sentido de que saber as suas condições, saber que é limitado, saber ouvir quando está errando, não se achar infalível. Por isso que nesses eventos que ocorrem muitas vezes aí nos centros de convenções, né, nos grandes teatros, essa questão de aplaudir médium como se fosse o médium ali um ator, uma coisa, isso é muito perigoso, gente. É muito perigoso. E isso vai insuflar no médium, acordar muitas vezes uma vaidade que ele está lutando para vencer. Então esses aplausos que dão ao médium, como se ele estivesse ali para receber o aplauso, isso é um perigo muito grande. Nas casas espíritas também, às vezes a pessoa acaba de falar e vem uma salva de palma, e a pessoa às vezes acredita, o médium começa a acreditar que ele realmente é o médium, quando ele não é. E os espíritos que estão por trás, que querem derrubar o médium, o que é que ele mais faz? Insuflar o ego do médium. E isso Kardec diz no Livro dos Médiuns. Como eu me arrependo de ter elogiado um médium, porque ele passa a se achar. Aí nós vemos em Chico Xavier que foi, sem sombra de dúvida, um dos maiores exemplos em termos de mediunidade. Chama-se Francisco Cândido Xavier. Tão simples e humilde que quando diziam a ele, olha, você vai cair, porque você é vaidoso, aqueles que procuravam atingir ele dizia, meu irmão, eu não vou cair. Olha aí como você é vaidoso. Por que você não vai cair? Ele falou, porque eu nunca me levantei. Como é que eu vou cair? Esse homem era para ser, depois do Cristo, um dos maiores exemplos a ser seguido dentro de mediunidade. Porque ter a condição que ele teve, fazer o que ele fez, e dizer, eu não passo de um pedaço de grama, que o dia que eu morrer vai nascer outros. Existe grama em toda parte, eu sou um cisco. Esse é o exemplo. Aí tem médium que vai com todo respeito, mas vai para a tribuna muitas vezes para falar mais de si do que da doutrina, né? Para ressaltar os seus dotes mediúnicos, para querer receber os aplausos. Não. Quer ser médium? Trabalhe, cumpra o seu dever, seja ele qual for. Se é para dar passo, dê passo. Se é para incorporar, incorpore. Se é para esclarecer espírito, esclareça. Se é para tomar conta de uma porta, tome conta de uma porta. Se é para limpar as cadeiras, limpe as cadeiras. Se é para falar, fale. Mas nunca se achando melhor do que ninguém. O que destaca o médium não é a mediunidade que ele possui, mas é o uso que ele faz dela.
Como é que ele está usando a mediunidade que ele possui? De que forma? Isso é que destaca o médium. Qual a sua opinião sobre a cirurgia espiritual? Tem todos os méritos, claro. Nós mesmos já fizemos uma cirurgia espiritual sem cortes, sem bisturi. Isso é uma questão que divide também muitas opiniões. Muitos criticam aqueles que usam, né, o canivete, usam o bisturi. Alguns espíritos estudiosos da doutrina dizem que a cirurgia espiritual não há necessidade do instrumento cortante, não há. Já relatamos aqui, Dr. Ciro já viu uma cirurgia feita na casa dele, de um médium de outro estado que veio para cá, que com o dedo, ele abria a criatura, tirava muitas vezes ali o tumor que estava na frente do Dr. Ciro, com o dedo mesmo ele fechava. Na frente, Dr. Ciro do lado dele, ele fazia com o dedo. Tem outros médicos que não usam nem o dedo. Muitas vezes basta tocar. E tem outros que usam o bisturi, usa o canivete e faz a cirurgia. Mas o mais importante é a intenção do médium, que é uma faculdade que é muito perigosa, porque desperta muita atenção, chama muito críticos para cima, dá muita popularidade. Primeira coisa, tem que haver a isenção do médium de cobrar qualquer valor. Eu tenho que fazer porque é um dom que Deus me deu, usar aquele dom em benefício dos que sofrem gratuitamente. Quando começa a cobrar, desconfie. As perturbações de sono necessariamente têm relacionamento com problemas espirituais. O fato de não ter um sono duradouro e tranquilo prejudica o desenvolvimento do espírito. Aqui duas questões. Há o sono realmente, que há a perturbação no sono por conta da interferência espiritual. A pessoa, quando deixa o corpo, o espírito se apresenta e aí muitas vezes há uma peleja, e isso repercute no sono, no organismo. E há a questão física também, não é? Acordo muitas vezes a alimentação. Uma vez eu fui tomar um suco de jaca e manga antes de dormir, não consegui dormir, não havia jeito, era um mal-estar, um empachamento. Não é espírito, isso é orgânico, né? Mas muitas vezes também é o acúmulo durante o dia dos pensamentos, das preocupações que você teve, que você não consegue relaxar e por conta disso você não consegue dormir. Então, o ideal é que você, quando vá dormir, se você está com algum problema de insônia, está virando para um lado para o outro, pegue um bom livro a ler, porque isso vai acalmar sua mente. Acalmando sua mente, você faz uma prece, você vai ver que você dorme, vai ver até com o livro na cara. Então você precisa se preparar. Você está perturbado, deitou, você não vai conseguir dormir. Não vai. Então pegue um bom livro e vá ler. Comece a ler. Quando você começar a ler, você vai ver que a perturbação ela vai cedendo. Faça uma prece que você vai conseguir dormir. É chegado nosso horário, dando. Ainda tem, acho que para o mês de maio e junho. Ficar aqui, vou levar isso para dar uma olhada. Infelizmente o tempo chegou. Nós vamos ficar com essas perguntas para na próxima
oportunidade que será no dia 26 de maio. Vou aproveitar aqui, Nitinha, 1 minuto para fazer uma propaganda. 5, muito obrigado. No dia 26 de maio, lá no Boi Brasa, no Pina, nós estaremos fazendo o nosso 6º Cantando Esperança, em benefício da creche Manuel Quintão. Será um show com os nossos padrinhos e madrinhas, Nena Queiroga e Júnior Chumbago, com convidados especiais, né? Dentre eles, um dos nossos amigos, Tony Veras, será um dos nossos convidados, e outros, talvez Geraldinho Lins, e outros amigos que vão a esse show gratuitamente colaborar para ajudar, né, a creche Manuel Quintão. Então o ingresso vai ser vendido individual, vão ser na verdade 80 mesas, que o ambiente lá comporta essa quantidade, é um ambiente climatizado, tem lá o restaurante. Nós vamos vender a cadeira individual, porque no outro show a pessoa diz: Henrique, só vai eu e minha esposa, ou eu e a namorada, ou eu e o namorado, ou eu e fulano, ou eu e Beltrano. E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos vender a cadeira, né, individual a R$ 75,00. Quem que for com 4 compra a mesa. Quem não for, compra uma, compra 2 e vai participar dessa noite, que é uma noite que traz muita alegria, né, pelo próprio ambiente, pela fraternidade que reina, por aqueles que vão com o coração, com amor, porque estão ali se doando, né, fazendo a alegria e revertendo o valor para a creche Manuel Quintão, que começou suas atividades agora com 20 crianças no maternal 1 e 2, com essas crianças recebendo todo tipo de alimentação pela parte da manhã, com as crianças da aula de música, que tem mais de 60 crianças que são beneficiadas, pelas crianças que são atendidas na odontologia. Ontem tivemos um mutirão muito interessante com a médica pediatra e seu marido, que atenderam várias crianças e idosos, né? Foram lá doar seu tempo, várias crianças e mães foram lá serem atendidos. E quem quiser, no caso, participar, nós vamos trazer alguns ingressos para cá, já está pronto os ingressos. Na próxima sexta, se Deus quiser, nós vamos trazer e vamos deixar aí para quem quiser comprar, participar, né, conosco disso. E quem quiser conhecer a creche, mais uma vez, o convite está feito. Quem quiser ser um voluntário, quem for um médico aqui queira dar um expediente lá, uma vez na quinzena, uma vez no mês, uma vez no ano, sintam-se convidados. Que a paz permaneça com todos. Pode fazer Vamos encerrar, né, a nossa reunião agradecendo a Deus através de uma prece. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos pela bendita oportunidade que nos concedeste na noite de hoje, de aqui nos encontrarmos unidos e reunidos em teu nome. Te agradecemos, Senhor, pela assistência boa e amiga que nunca nos falta. Que possamos levar essa paz, essa harmonia, esse amor que ora sentimos para os nossos lares, para os nossos familiares, e agradecidos por tudo. Em teu nome, em nome de Deus, com a permissão de Manuel Quintão, nosso dirigente maior, e toda a sua equipe espiritual, nós devolvemos a palavra ao nosso amigo Leandro para que ele possa finalizar a reunião da noite de hoje. Que Deus nos abençoe e agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Assim seja.